Olá pessoal, sou o professor Jean, da disciplina da Unidade Curricular de Agronegócio, Administração e Extensão Rural da terceira série. Nosso tema de hoje é programas voltados à agricultura familiar. A gente vai parar agora uns minutinhos para lembrar o que a gente viu na nossa última aula. Então a gente viu o histórico da agricultura no Brasil, como ela chegou ao Brasil, como ela se desenvolveu dentro do Brasil. Depois nós entramos também no conceito do que é agricultura familiar, como nós conseguimos enquadrar um produtor rural, dentro da base de agricultura familiar, quando ele é um médio, quando ele é um grande produtor. E também vimos a importância dos programas governamentais que são ligados, voltados a esse tipo de agricultura de base familiar. Para a aula de hoje, nós vamos ter 3 objetivos. O primeiro é entender o conceito de um programa chamado PRONAF. O segundo é entender as regras desse programa, como eu participo dele. E o terceiro é verificar a diferença entre um custeio e um investimento. Para isso, para a gente alcançar o nosso objetivo, nós vamos ter um problema inicial. Então, existe um produtor do município de Francisco Beltrão que deseja iniciar uma produção de morangos. Ele quer iniciar a construção de uma estufa. Essa estufa deve ser construída ainda este ano. Mas o produtor está em dúvida se faz um financiamento ou não. E outro questionamento que ele tem é se essa estufa será um custeio de produção ou um investimento. Vamos pensar um pouco, Vamos buscar a nossa solução para esse problema. Para a gente conseguir solucionar esse problema, a gente vai pensar primeiro o que é o PRONAF. Vamos entender o que é o PRONAF. O PRONAF ele é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele foi criado em 1995. Para quê? Para destinar um apoio financeiro às atividades agropecuárias. Essas atividades agropecuárias que fossem ligadas à agricultura familiar, ao pequeno produtor. Para quê? Para que aumentasse o volume da produção, a capacidade produtiva dele, que gerasse empregos diretos e indiretos, que elevasse a renda, o ganho do nosso produtor e, consequentemente, melhorasse a qualidade de vida dele no campo, Para que isso desse uma dignidade dele estar no campo, poder viver com qualidade no campo. Como que funciona o programa PRONAF? O programa PRONAF ele é um programa que é subsidiado pelo governo federal. Ele utiliza linhas de crédito com juros muito pequenos, muito baixos, e com prazos que são ajustados segundo a atividade agropecuária. Então, para as atividades agropecuárias que têm um ciclo muito curto, como as nossas culturas do milho, por exemplo, eu vou ter um prazo menor para o produtor pagar. Quando eu tenho uma atividade que demanda de mais tempo, eu vou conceder ao produtor um tempo maior para que ele pague esse financiamento. Por exemplo, um produtor de carne, de gado voltado para a carne. Esse produtor ele vai demorar um tempo maior para alcançar o objetivo final dele, que é engordar aquele animal, abater e comercializar. Então, esse programa ele entende essas necessidades e se ajusta dentro disso. Para mim, produtor rural, participar desse programa, quais são as regras? Existem algumas regras, mas nós podemos elencar 3 principais que estão ali.
Para que eu possa participar dentro desse programa de crédito rural, né, o PRONAF, eu preciso possuir no máximo 4 módulos fiscais diários. Cada cidade possui o seu módulo fiscal. Algumas cidades têm 18 módulos, 18 hectares para cada módulo, né? Outras cidades podem existir como 20 hectares para cada módulo. Pegando um exemplo aqui, uma cidade que possui um módulo igual a 18 hectares. Quando a gente faz o somatório, né, de 4 vezes 18 hectares, então o produtor, para se enquadrar no PRONAF, ele pode ter no máximo 72 hectares diários. Ele deve ter um ganho bruto no máximo de 500 mil ao ano. E ele deve ter o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. É uma certidão que admite que você é um produtor de base familiar. Esta certidão ela pode ser emitida por alguns órgãos que são ligados ao agro, por exemplo, um sindicato rural. Ele vai atestar às autoridades que você é um produtor de base familiar. Estas são as nossas 3 principais regras. O produtor, se enquadrando na primeira, na segunda e na terceira, ele está apto a realizar um financiamento dentro do PRONAF. Agora, como dos nossos quesitos lá do nosso problema inicial, o nosso produtor ele está em dúvida se ele faz um financiamento pelo PRONAF e se ele faz um custeio ou um investimento. Há diferenças nisso. O custeio é a busca do recurso do capital exclusivamente para a produção agrícola. Eu vou focar na produção. Eu vou investir esse dinheiro na produção. Vou financiar a minha produção. Já o investimento também é um aporte financeiro, porém, ele é um aporte financeiro em bens e serviços duráveis. O que é esse bem e serviço durável? Pode ser uma obra de irrigação, drenagem, pode ser uma proteção de solo, pode ser a compra de um maquinário. Aqui nós temos alguns exemplos do que é custeio e do que é investimento. Compra de semente é um custeio. Compra de adubo é um custeio. Compra de agroquímicos, aqueles produtos que nós vamos passar na lavoura para ter o cuidado da doença, da praga, é um custeio. Agora, máquinas é um investimento. Construção da estufa de morango que o produtor quer lá é o quê? Um investimento. Construção de silos dentro da propriedade é um investimento. Vamos resolver o nosso problema inicial. Então, o produtor que deseja fazer essa estufa de morango, ele estava preocupado se faria ou não esse financiamento e se esse financiamento seria um custeio ou um investimento. Nós podemos, chegamos à nossa conclusão de que é um investimento que o produtor vai fazer. Ele vai fazer a aquisição de um bem durável. Agora, se esse produtor atende às 3 regrinhas básicas, que nós temos lá para um enquadramento dentro do programa PRONAF, ele também vai conseguir captar recursos dentro desse programa com um juro menor e um prazo mais adequado ao seu sistema de produção. O que a gente viu nesta aula, então? Vimos o conceito do PRONAF, vimos como participar desse programa e vimos também as diferenças entre custeio e investimento, que são as referências da aula de hoje.
E agora é com você. Aqui o professor deixou uma questão, vocês podem trazer para a próxima aula. Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima aula.